Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de ciências, a gente vai falar sobre a importância das plantas. A gente já vem falando, trabalhando nessa unidade sobre as plantas, sobre o surgimento da planta, sobre germinação, que inclusive foi nosso assunto da aula passada. Só que hoje a gente vai falar sobre a importância das plantas, porque vocês sabem que as plantas são muito importantes para a gente. Tá? Ela é muito importante. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? O porquê dessa grande importância das plantas na vida dos seres humanos. Só que antes de iniciar a nossa aula de hoje, como é de costume, adivinhem? Vou fazer a chamada e eu quero que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelas redes, tá bom, meus amores? Então, vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Williams Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Tá bom, meus amores? Então vejam só. Vamos pegar o livro de ciências. Vamos abrir na página 39. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das plantas. Vejam só, meus amores, as plantas são muito importantes para o ambiente, muito importantes para a natureza, são muito importantes para nós. Porque, como eu já falei anteriormente, as folhas das plantas, elas fazem o processo da fotossíntese, onde eles transformam o gás carbônico em gás oxigênio, que é o gás que a gente respira. Só que além de ter essa grande importância, porque as plantas são responsáveis por produzir o oxigênio que a gente respira no ambiente, elas também são importantes porque a gente tem algumas plantas que fazem parte da nossa alimentação, tem algumas plantas que nos ajudam a ficar melhores, a ficar saudáveis, que são chamadas de plantas medicinais. Tem as plantas também ornamentais, que servem para enfeitar a nossa casa, né? Então vejam só, queria começar com vocês fazendo a leitura desse tópico na página 39. Eu tenho o seguinte: as plantas são muito importantes para toda a vida do planeta. Além de servirem de alimento, elas renovam o ar, liberando oxigênio enquanto fabricam seu próprio alimento, a glicose. O ser humano utiliza as plantas na sua alimentação, algumas diretamente como alimento e outras como transformadas. Na construção de casas, na fabricação de móveis, de instrumentos musicais e de papel, usam-se diversos tipos de madeira. Exemplo, peroba, cerejeira, pinheiro, eucalipto, né? Então vejam, a gente tem aqui exemplos da importância das plantas na confecção das madeiras, né? Para fazer casa, né? Na produção da madeira, de extrair a madeira daquela árvore, para que a gente consiga fazer casas com aquela madeira, fazer móveis, né? Na fabricação de chás e remédios, usam-se algumas plantas, como por exemplo, sabugueiro, jurubeba, erva doce e camomila. Como eu falei para vocês logo no início do vídeo, a gente tem essas plantas medicinais que são usadas para nos ajudar a curar algumas enfermidades, né? Se assim eu posso falar, né? A nos ajudar a passar uma dor de cabeça, né? Uma diarreia, enfim. No vestuário, o homem aproveita o linho e o algodão para confeccionar tecido. A gente costuma ter algumas roupas que são feitas de algodão. E o algodão vem da natureza, vem das plantas. Na fabricação de perfumes e produtos de beleza, também utilizam-se plantas, como a babosa, usa-se na produção de shampoo. Vou dar aqui um exemplo. Eu já usei uma planta de babosa, né, a folha da babosa, no meu cabelo. Já usei para hidratar o meu cabelo, né? A gente tem perfume de eucalipto, né? A gente tem perfume de eucalipto, de alfazema, né? Que tem de matéria-prima as plantas. Muitos vegetais são utilizados para enfeitar o ambiente, deixando-o bonito
e agradável. Essas plantas são chamadas de plantas ornamentais. A gente vê hoje muitos projetos, principalmente em edifícios, em prédios, aquelas plantas ali ornamentando, né, o ambiente, decorando, enfim, né? Os vegetais também são utilizados pelos animais, pois lhe fornecem abrigo e alimento. Além de todas essas vantagens, os vegetais também fornecem sombra. Sem a vegetação, o sol queimaria muito o sol. As plantas nocivas. Existem vegetais que não devem ser comidos nem pelos animais nem pelo ser humano, pois podem envenenar e provocar diversos males. Esses vegetais podem causar vômitos, cólicas, convulsões e, nos casos mais graves, até a morte. Exemplo, comigo ninguém pode, mamona, urtiga, espirradeira. As folhas de comigo ninguém pode, se mastigadas, causam lesões na boca e na língua, provocando inchaço e que pode levar à asfixia, falta de ar. Pronto, a comigo ninguém pode. É uma planta que a gente vê com muita frequência. Vou dar um exemplo para vocês. Da minha casa. Na minha casa, antes de tia casar, minha mãe tinha uma comigo ninguém pode. E eu não podia tocar. Eu também, quando ia muito pro sítio na casa da minha avó, a gente via muito urtiga. E a gente também não podia tocar, porque a urtiga dá coceira, né? A gente fica toda se coçando. Né? Então, são essas plantas consideradas nocivas à saúde que a gente não pode ter muito contato. Urtiga, comigo ninguém pode, que podem causar vômitos, né, na gente, que pode causar dores, né? Então, com um toque, né, porque a gente fica, o que eu posso falar, ocorre uma intoxicação, né? Essa planta intoxica, né? Não, essa planta a comigo ninguém pode, ela traz uma intoxicação, né? Caso tenha o contato com ela, né? Se assim eu posso falar. E aí a gente tem na página 40 alguns exemplos, né, dessas plantas nocivas. A gente tem aqui a comigo ninguém pode. Vejam se vocês, tentem puxar a memória, se vocês já viram na casa de algum parente, de algum familiar, essa plantinha. O fruto da mamona, se ingerido, pode provocar diarreia grave e vômito, desidratando o organismo. As folhas de urtiga, quando entram em contato com a pele, provocam queimaduras e irritação. Não devemos mastigar nenhum pedaço dessas plantas, nem manuseá-las. Pode ser prejudicial à nossa saúde. Então, como a gente tem aqui, deixa eu colocar para vocês. A gente tem plantas nocivas. Eu coloco como exemplo aqui a mamona, a urtiga, a comigo ninguém pode, que se a gente tiver contato com essas plantas, a gente mastigar, consumir, enfim, a gente vai ser intoxicado e a gente vai ter problemas, vômito, diarreia, né? A urtiga causa coceiras, queimação, vermelhidão no local, né? Então vejam só, a gente tá vendo aqui que as plantas, elas vão ser plantas que a gente pode classificar aqui como que a gente pode classificar aqui plantas nocivas, plantas nocivas, as medicinais, as ornamentais, tá? E aí a gente vai ter que levar em consideração que as plantas ajudam no processo do nosso oxigênio. Deixar aqui, ó, oxigênio. Pois elas transformam o gás carbônico em oxigênio, né? No processo da alimentação que elas fazem, que é de produção de glicose, que foi falado lá no início do vídeo, né? E elas são muito importantes, tanto para o homem como para a natureza. Dito isso, eu gostaria de explicar para vocês a atividade de casa, tá? Como atividade de casa, vocês vão fazer apenas a página 41 do livro de ciências, tá? Onde vocês vão fazer o seguinte no primeiro.
Desenhe no espaço abaixo um ambiente bem bonito com plantas ornamentais. Então a gente pode desenhar aqui um prédio com várias plantas, né? No segundo, sabemos que as plantas são muito importantes para a nossa vida. Observe as imagens abaixo e cite produtos que podem ser fabricados com ela. Madeira, móveis, violino, mesa, né, que são móveis, ripas para fazer sustentação de casa, né? Algodão, roupas, meias, lençóis de cama, né? Enfim. Essa é a atividade no livro de ciências sobre a importância das plantas, né? E aí, com uma atividade de casa também de ciências, só que no livro de reforço, vocês vão continuar a fazer o exercício da página 128, tá? 128 e 128 não, a página 130 e 131 até o sexto quesito. A gente já fez a página 128 e 129, aí a gente vai fazer a página 130 e 131 até o sexto quesito, tá bom, meus amores? Onde vocês vão continuar a fazer o exercício de como surgem as plantas. Então, é a página 130 e a página 138, tá? Apenas 130 e até a página 131, até o sexto quesito. Eu estava aqui olhando para o oitavo quesito e me confundi. Mas no livro de reforço é só a página 130 e a página 131 até o sexto quesito, que é sobre o conteúdo que a gente já viu na aula passada, que é como surgem as novas plantas. Bom, gente, o nosso vídeo está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo para todos vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tenham um bom dia. Tchauzinho!